Salve, salve rapaziada, todo mundo tá assistindo o canal aqui. Tô aqui hoje pra comentar o que eu achei da prova da segunda fase e falar quais foram as minhas notas antes de pedir recurso, né? Acho que eu não vou pedir algumas questões, mas bom, então vambora, assunto do momento, só falando outra coisa. O que acontece? Pra quem tá ansioso aí, já vou falar de cara minhas notas e depois eu vou passar um pouco falando sobre a prova em si e o que eu achei de cada matéria, tá? Começando por física, depois matemática, por último química. Em física, minha pior nota, 4,6. Em matemática, minha segunda pior... Não minha segunda pior, né? Matemática, 6,9. Química, 7,5. Redação, 6. E português, 8, tá? E na primeira fase eu fiquei com 8,33. Isso dá de média final 6,885, se eu não me engano, mais ou menos. É a média final que vai dar isso. Então, beleza. Agora comentando especificamente de cada questão da prova, o que eu achei delas. Cara, vamos começar por física. Então assim, a questão 1, eu vou meter o pau nessa questão aqui sem dó, tá? Eu também tô meio bravo, assim, eu sei que com essa nota muito provavelmente eu não passei. E eu também vou comentar um pouco mais sobre isso ao longo do vídeo. E o que eu tô achando, tipo assim, pra alguém que tá pensando em estudar pro ITA ou que estudou e talvez não tá assistindo também, eu vou comentar também como que eu tô me sentindo. Mas, questão 1 de física, cara. Fiquei muito bravo, extremamente bravo. Era uma questão de análise dimensional. Só que assim, na prova, e não foi a prova que foi disponibilizada no site, a prova estava diferente da prova que foi disponibilizada no site. Assim, talvez eu até entre com um recurso reclamando disso, porque acho um absurdo. Mas assim, a prova que eu, pelo menos, fiz, e que todos os outros candidatos que eu conversei também fizeram, obviamente, o que acontece? No item A, pedia para você determinar o quanto de fluxo magnético lá em função de H, C e E, sendo H constante Planck, C a velocidade da luz e E a carga elementar. Em função dessas três coisas. E no enunciado oficial, que vocês podem olhar, que vai estar lá no site, está escrito: determine a expressão para o quanto de fluxo magnético, sem colocar em função de H, C e E. E por que isso é importante? Porque, cara, quando fala em função de X, Y e Z, assim, e aí eu conversei com muitas pessoas sobre isso, né? Assume-se em geral que você tem que usar X, Y e Z, que é apenas as três coisas, principalmente quando são só três coisas. Só que na expressão desse quanto de fluxo magnético, você não precisava usar uma das constantes, se eu não me engano, a carga elementar, ou velocidade da luz que não aparecia, não sei. Mas alguma das três não aparecia na expressão real. E, bom, eu fiquei muito tempo tentando pensar assim, cara, como que eu encaixo a velocidade da luz aqui? E na minha cabeça eu tinha certeza que a questão estava errada, mas eu não estava tão confiante para isso. Então eu perdi muito tempo nela. Foi, na minha opinião, a questão que estragou minha prova de física, tá? Gastei 40 minutos nela e comecei a prova um pouco confiante e tal. Então, assim, realmente não foi uma questão que me atrapalhou muito. E eu errei ela, eu zerei ela. Cara, não escrevi nada, eu vacilei. Esse aí foi um vacilo meu, uma falta de conhecimento sobre fazer prova, né? Eu deveria ter escrito a expressão sem utilizar uma das três constantes que ele dava, que era razoavelmente trivial, tá? A expressão sem uma das constantes. Deveria ter escrito isso, né? Foi um erro meu, mas assim, na minha opinião, a prova pecou nesse quesito. A prova de física pecou nesse quesito em várias questões, tá? Em questão de falar determine em função de X, Y e Z, e você tem que usar algum outro dado enunciado para determinar, entendeu? Ou determine em função de X, Y e Z e você não usar Z, entendeu? Isso, assim, na minha opinião, é um enunciado consideravelmente mal feito. E, assim, na minha opinião, óbvio que minha opinião não é grande coisa, né? Eu não sou nenhum estudioso de física, mas da maioria dos alunos que eu perguntei também. Eu acho ruim isso porque acaba não medindo a capacidade real do candidato, e sim a capacidade dele talvez de interpretar um enunciado que tá estranho, tá? Então a questão 1, eu tirei 0. A questão 2 é a questão que eu pretendo entrar com recurso, que eu tirei meio ponto nela. E eu fiz ela inteira correta, só tem um detalhe, que eu esqueci, fala de uma barra, eu esqueci que na ponta da barra tinha uma massa presa lá. Eu considerei só a massa na barra e aquelas forças lá que ele dava e tal. Ignorei a massa na ponta. Foi um vacilo completo meu, mas eu esqueci da massa na ponta. Só que fora isso eu fiz todos os cálculos certos. E eu fiquei com meio nessa questão. Eu acredito que talvez possa ser considerado mais alguma coisa, tá? Porque todas as contas e a lógica tá certa mesmo. Questão 3. Foi uma questão que eu zerei, que eu não fiz nada. Era aquela questão da cunha com a bola caindo. Cálculo enorme, eu imaginei que ia dar um cálculo enorme e só não fiz, tá? Acho que eu, de certa forma, tomei a decisão correta nisso. Questão 4. Eu fiquei com 7,5, ainda não sei porquê. Eu vou... Assim, na verdade, tenho mais ou menos uma ideia, mas vou conferir direitinho. Talvez entre com recurso nela também.
Questão de colisão de duas bolas. Pedia para você determinar uma certa velocidade lá também, em função de certos parâmetros, e você tinha que usar outros parâmetros. No caso, pedia para você determinar a questão dos ângulos, e você tinha que usar as massas, tá? Então, mais uma questão que eu achei um pouco estranho isso, tá? Questão 5 foi uma questão que eu fechei. Novamente, não achei um bom enunciado. Pedia pra você determinar em função de V0, na expressão original você não usava. Assim, alguns dados ali. Ficava estranha a questão, tá? Não ficava claro, mas foi uma questão que eu fechei, apesar disso. Questão 6. Questão 6 era uma questão que eu não sabia bem esse conteúdo. Eu provavelmente poderia ter conseguido se eu tivesse pensado mais, mas não consegui fazer a questão. Ganhei 1,5 ponto nela, porque eu escrevi algumas coisas ali interessantes. Inclusive, pra quem quiser olhar minha prova e, né, ver e saber quanto que eu tirei em cada questão, pode me mandar mensagem no Instagram, por exemplo. Eu posso disponibilizar minha prova pra dar uma olhada. Questão 7 foi uma questão que eu tirei 8 pontos. Foi a questão que eu mais gostei de fazer na prova. Era uma questão legalzinha ali, de interferência de ótica. Acho consideravelmente difícil, mas consegui bem nela. Questão 9 foi... Ah não, perdão, essa foi a questão 7 que eu falei agora. A questão 8 agora foi a da carga. Tinha 4 cargas e, né, tinham 2 cargas que eram negativas e tinha que distribuir as positivas. Era uma questão bem tranquila, eu tirei 9 nela. Eu vou conferir ainda porque eu não fechei, principalmente algum errinho de cálculo, mas não deve dar pra pedir recurso nisso. Eu já fiquei com 9, então algum erro pequeno. A questão 9... Perdão, a questão 8 eu fechei. A questão 9 que eu fiquei com 9 era pra você calcular... tinha um sistema lá montado, né, um experimento físico, onde tinha um ímã, passava uma corrente, você tinha que calcular o valor do campo médio, assumindo alguns dados lá que você considerava esses dados. Eu acho que talvez os dados que eu tenha considerado, eles não tenham gostado tanto, e as aproximações que eu tenha feito, eles não tenham gostado tanto. Mas não foram aproximações muito bizarras, não. Eu só aproximei pra potência de 10, basicamente. No final, minha resposta foi próxima que a maioria dos cursinhos deu, tá? A questão 10 é uma questão de moderna, não fiz também. Zerei a questão 10. Agora falar sobre matemática. Cara, a questão de matemática 1, eu acho que, na minha opinião, minha nota ficou até acima. Eu fiquei com 4,5 nela. Eu não fazia ideia de como resolver ela. Uma coisa que eu fiz foi fatorar x² menos x menos 1 e falar que ele tinha que dividir aquilo lá, somar algumas coisas assim. Não fiz nada. Tudo que eu fiz era muito trivial e fiquei com 4,5 nela. Então, de certa forma, fiquei bem satisfeito. Questão 2, questão que alguns disseram que era a questão mais fácil da prova. Não sei, cara, eu travei nela na hora. De fato, não era uma questão difícil, tá? Depois eu vi a solução, mas travei nela na hora, não consegui fazer. Escrevi algumas coisinhas ali, encontrei os parâmetros da elipse e tal. Mas assim, não consegui chegar em lugar nenhum. Eu fiquei com 2 pontos nela, por causa dessas coisinhas que eu tinha escrito. A questão 3 foi uma questão que eu consegui fazer. Era pra calcular seno e cosseno ali. Tinha 2 expressões. Porém, o que aconteceu foi que eu errei uma conta no meio. E eu acabei ficando por causa disso com 6,5. Puramente erro de conta, tá? O resto tava correto. Questão 4 é uma questão que ela é meio carteada, né? Carteado que a gente fala dá pra você resolver ela muito fácil se você sabe a fórmula. Eu não sabia. Então eu fiz uma solução que na minha opinião foi uma solução linda. Por uma questão que alguns falaram que era uma das mais difíceis da prova. Eu fiz uma solução muito bonita. Gastei uma página inteira escrevendo, perdi muito tempo nela, mas a solução ficou ótima. E eu não sabia a fórmula, então foi uma das questões que eu fiquei muito feliz de ter feito. Eu tirei 10 nela também. Passando o cara dando grau aqui de moto, mas bom. Seguindo a questão 10, questão 5, perdão, que eu tirei 10, mas que era, na minha opinião, a questão mais tranquila da prova. Você tinha que usar logaritmo ali pra determinar o primeiro dígito de uma dada coisa. Assim, com os dados que ele te dava era bem tranquilo de fazer isso, tá? Tinha até alguns dados que ele dava a mais, você não precisava nem usar. Era um logaritmo de 7, você não precisava usar. Beleza. Próxima questão, questão 6. Questão 6 uma questão interessante de moeda, probabilidade ali. Eu fiquei com 8 nela, por um erro de cálculo besta também. No final eu achei que eram os valores de 7 e 8, e na verdade eram os valores de 6 e 7. Assim, coisa besta de fato. Mas fiquei com 8 pontos nela. Fiquei com 8 pontos também na questão 7, que tinha que achar valor de alfa e beta, e eram 2 raízes de uma equação e formavam um triângulo retângulo, tá?
Novamente erro de cálculo. Eu errei um cálculo pequenininho ali e perdi esses 2 pontos, tá? Eu não devo pedir recurso nessas questões. Acho que eu vou pedir só na que eu errei cálculo e fiquei com 6,5. Porque eu acho que para erro de cálculo 6,5 eu acho que foi uma nota baixa. Mas os outros que eu fiquei com 8, eu acho que assim, não devo pedir recurso nelas, né? Questão 8, uma questão de matriz. Super interessante, fiquei com 10 nela também. Tem um raciocíniozinho ali por trás. Achei a questão muito legal, fiquei feliz também de ter resolvido. E fiquei com 10 nela. Questão 9, eu zerei. Foi a questão da prova que eu não pensei nela. Eu escrevi umas lorotas lá pra ver se eu ganhava algum ponto, não ganhei. E é isso, vida que segue. Não, foi a questão que eu não pensei, né? Passei o meu tempo pensando nas outras. Questão 10 também, possivelmente das mais fáceis da prova. Tinha que calcular a sombra máxima de um cubo sobre uma superfície. E não precisava provar que aquela era a sombra máxima, sabe? Se precisasse, até que isso daria uma certa dificuldade pra questão, mas não precisava. Parece que a gente pegou 10 sem provar isso. Então era uma questão bem tranquila, tá? Eu acabei provando isso, mas teve gente que pegou 10 sem provar. E questão bem tranquila. Agora química, cara. Química, o que aconteceu? Primeira questão. Era uma questão de química orgânica ali, tranquilinha. Assim, novamente, a prova de química, praticamente tudo tem letra A, B, C, D. Então eu não vou entrar em detalhe em cada coisa, eu vou mais falar minha nota total, né? Então a questão eu fechei, fiquei com 10. Assim, é uma questão tranquila, na minha opinião. A questão 2, também fechei, também fiquei com 10. Química, né, foi a minha maior nota. A questão 3, eu fiquei com 2. A questão 3, na minha opinião, é uma questão estranhíssima. O mercúrio, ele reagia com oxigênio. E eu não conhecia essa reação. Eu acho que sim, eu não sei se a gente tivesse visto essa reação. Não era uma reação que dava pra você intuir, né? Porque mercúrio é metal nobre. Dificilmente vai reagir, é um metal extremamente nobre, né? Tem um efeito, sofre efeito de par inerte. Mas ele acaba reagindo com oxigênio, tá? O sobreaquecimento, em certas condições meio absurdas, assim, mas acaba reagindo. Então eu tirei 2 nela pelo que eu escrevi. Talvez eu peça recurso nela, mas não sei se eu vou acabar pedindo, porque acho que não vai aumentar. Mas ela tinha letra A, B, C, D, algumas eu acertei, assim, né? Bom, questão 4. Também tirei 10. Era uma questão bem estequiometria, tinha que fazer muito cálculo mesmo. Inclusive a prova de química tinha muito cálculo, tá? Talvez seja uma prova de calculadora, mas assim, tinha cálculo pra cacete, mas consegui tirar 10 nela. Próxima questão foi a questão 5. Questão 5. Também tirei 10 nela, era uma questão de cinética química. Conhecendo bem cinética química ali, dá pra fazer tranquilo, mas novamente umas contas meio estranhas, meio feias ali com vírgula que tinha que fazer. E tinha que fazer muita manipulação com logaritmo também. Mas deu pra fazer, fiquei com 10 nela. A próxima questão foi a questão 6. Questão 6 eu fiquei com 0 nela, porque eu errei a reação inicial. Eu fiz a reação errada, né? Eu fiz ali um balanceamento proxy e adução e tal, mas não tinha certeza da reação. E eu errei a reação, a partir daí eu errei o item B, que era a estequiometria da reação, e errei tudo, fiquei com 0. Talvez eu peça algum recurso aqui, até porque não dá pra diminuir a nota, já tô com 0, pra talvez considerarem alguma coisa da reação ali, porque eu escrevi as reações de oxidação e redução corretamente, mas acabei errando, tá? Novamente, assim, se alguém quiser ver com detalhes, eu posso enviar minha prova, tá? Eu acredito que pode fazer isso. Se não puder, eu vou pesquisar depois, mas se puder, eu envio. Se não puder, também envio por baixo dos panos. Mas beleza. Questão 7. Questão 7 era uma questão de química orgânica, separação de misturas. Eu fiquei com 10 nela também. Não esperava ficar com 10 nela. Foi uma questão na hora que eu fiz a prova. Eu não tinha tanta certeza assim. Tinha algum nível de certeza. E não acho que ela foi tão bem justificada. Mas no final tava tudo certo. E, né, tirei 10 nela. Questão 8. Questão de matemática, quase. Era um sistema de... Eu vou chamar de sistema de equações, tá? Era uma quantidade de reações enorme lá. Tinha que somar todas as reações, encontrar ΔH, fazer cálculo. Questão assim, resolver o sistema de equação com 6, 7 equações, sei lá, era isso. Então era uma questão bem difícil. Tipo assim, bem trabalhosa, digamos assim, na verdade, né? Em termos de conteúdo, ela era tranquila, precisava saber alguma coisinha ali de entropia, mas não muito mais que isso. E questão de lei de Hess, assim, mas bem tranquilo, era mais trabalhosa mesmo. Questão 9 era uma questão de uma certa substância se espalhando por uma certa gelatina. Eu fiquei com 8 nela. Provavelmente algum errinho de justificativa. Talvez eu peça recurso nisso, porque eu achei que minha justificativa ficou consideravelmente boa.
mas aparentemente eles não acharam, fiquei com 8. E a questão 10, que eu fiquei com 5, simplesmente porque eu errei o ânion que descarregava, tá? Eu botei que o H- que descarregava, era o CL- que descarregava. Eu sabia disso, na hora da prova eu não sei, eu esqueci que a solução era de ácido clorídrico, né? E que ia ter o CL- pra descarregar, e dei esse vacilo. Vacilei nisso, aqui com 5 pontos na questão. Não acredito que tem espaço para recurso, mas de resto ela tá toda certa, beleza? Então foi isso, né? Meus comentários gerais. Aí na redação eu fiquei com 6 pontos também. Bom, não sei o que comentar muito da redação. Achei o tema meio repetido, meio sem graça. Achei que havia um tema influência do medo das ações humanas, e havia um tema responsabilidade da engenharia para mundo sustentável, não sei o que. Meio batido na minha opinião, mas acontece, né? E não acho que eu tenha feito uma boa redação também. Acho que 6 pontos foi justo, tá? E bom, foi isso. Cara, como eu tô me sentindo depois da prova, eu acho que muito provavelmente eu não passei. Acho que eu já aceitei esse fato. Fizeram um formulário, né, onde você coloca a sua nota e consegue ver a nota das outras pessoas aberta. E eu tô mais ou menos em 160 nesse formulário. São 144 pessoas que passam. E ainda tem muita gente que não preencheu, né? Então, dificilmente eu vou passar mesmo com os recursos que eu vou tentar. Mas assim, cara, é complicado, né? Acho que todo mundo fez a prova, então não passa. Não vai se sentir necessariamente bem, né? Não vai se sentir de uma forma. Eu tô tranquilo, de certa forma, porque é a minha primeira vez fazendo a prova do ITA. E eu também tô formando terceiro ano agora. E eu tava fazendo ensino técnico, né? Então tinha que concluir a aula, tinha que fazer as aulas de ensino técnico, não tem nada a ver com ITA, tinha que fazer estágio. E por um lado eu queria jogar a culpa em todas essas coisas, né? Falar que, pô, o estágio me atrapalhou, não consegui fazer. Ou falar que, pô, foi as aulas lá no meu colégio que me atrapalharam, não consegui fazer. Não consegui me dedicar o suficiente pra prova do ITA. Ou falar, pô, foi a prova de física que veio completamente, assim, não completamente, né? Tinha algumas questões muito interessantes, mas tinha algumas questões muito mal feitas, na minha opinião. E falar sobre isso, né? Mas no fundo acontece. É isso, né? Não passei, não tô feliz, mas também não tô tremendamente triste. Não sei se eu vou continuar tentando o ITA ano que vem. Eu pretendo até fazer um vídeo sobre isso, porque não sei exatamente se o ITA é exatamente a faculdade que eu quero entrar, até por algumas outras coisas. Eu pretendo fazer um vídeo sobre isso, para até gerar uma discussão sobre isso e sobre faculdades no Brasil em geral, que eu acho que é uma coisa que não tem tanto no YouTube, essa discussão. E bom, é isso. Pra todo mundo que foi bem aí, passou, meus parabéns. Assim, a prova do ITA é um negócio extremamente difícil, e bem nisso é absurdo, né? Eu mesmo que já estudei muita matemática, fiquei com 6,9 na prova. Então assim, meus parabéns, todo mundo que passou. Teve gente que fechou matemática também, sensacional. E acho que é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Um abraço.